Hoje a gente vai falar sobre a toxina botulínica, que vocês conhecem pela marca Botox. Com certeza já fizeram ou conhecem alguém que utilizou para aquelas ruguinhas, não é isso? Mas o Botox ele tem outras utilizações. E para explicar para vocês, eu trouxe aqui uma convidada especial, a doutora Simone Amorim, neurologista infantil, doutora em neurociências pela USP e coordenadora do ambulatório de toxina botulínica infantil, também no Hospital das Clínicas. Seja bem-vinda. Obrigada, Francine, obrigada pelo convite, é muito especial sempre e trazer esse tema para todos aprendam e entendam que a toxina botulínica ou Botox, ele não é só utilizado na estética, né? A gente tem tantos outros fins na medicina e na neurologia, então é um prazer muito grande estar aqui, obrigada. Prazer todo nosso, mas fala pra gente, explica o que é essa toxina botulínica e como é que ela age no nosso organismo. Primeiro assim, quando a gente fala toxina, dá medo, né? Fala, nossa, mas eu vou colocar uma toxina no meu corpo, enfim. Ela é o produto de uma bactéria que chama Clostridium, então essa bactéria ela produz uma toxina e conhece-se muito uma doença chamada botulismo, que esta toxina in natura, quando está na natureza, que levou ali a contaminação de alguns alimentos e aí a pessoa ingere esses alimentos contaminados, pode desenvolver o botulismo. Mas aí a gente está falando da molécula, da substância in natura, na natureza. Aqueles enlatados, os né, enlatados, doutora? Então observar muito essa questão das comidas, as salsichas, os embutidos podem trazer muito essa contaminação. Mas assim, a gente tem que pensar que quando a gente fala de tratamento, de toxina botulínica, de Botox e outras marcas também que existem, a gente está falando de algo que já passou pelo laboratório, que já foi purificado, que já houve uma redução muito grande de sua potência e que visa ali realmente só tratar, só trazer benefícios a esse paciente. Então, vem da bactéria, gente, mas passou por uma série de tratamentos mesmo, foi purificada para então ser utilizada na medicina. Mas fala pra gente também, quais doenças, assim, a gente pode utilizar a toxina botulínica, o Botox, como tratamento? Como tratamento. Então, assim, a toxina botulínica, ela tem algumas indicações. O que ela vai trazer? Ela funciona muito como um relaxante muscular. Não é muito esse nome que a gente gosta de usar na medicina, mas aqui eu acho que a gente pode, ele é bem apropriado, porque ele vai levar a esse relaxamento da musculatura, aonde ela está mais contida, presa, rígida. E quem tem muito isso na neurologia? O paciente que sofreu um AVC, o paciente com doença de Parkinson, a criança que tem paralisia cerebral. Então, quando a gente fala de melhorar e relaxar esse músculo que ficou ali espástico, rígido, a gente está falando da toxina levando a esse relaxamento. Eu costumo pedir para os pacientes ou cuidadores e familiares fazerem um teste assim, paciente que sofreu um AVC, e aí ele tem aquela postura, né, tanto de membro superior de braço quanto de perna, uma postura diferente, mais rígida, e é muitas vezes essa posição. Então, contraiam, vocês que estão em casa, tenta contrair e ficar aí, ó, 1 minutinho, 2 minutinhos contraído, mas fazendo força. É assim que o paciente pós-AVC, que a criança com paralisia cerebral, que o paciente com doença de Parkinson, muitas vezes, ele se sente preso dentro daquela postura. E aí, quando a gente aplica em músculos específicos, os músculos que a gente quer relaxar, aí a gente tem esse efeito do paciente conseguir uma maior amplitude do movimento, dele conseguir, por exemplo, abrir uma mão, dele conseguir fazer esse movimento com o punho. Porque são condições na neurologia, Francine, que elas podem evoluir para deformidades de articulação. Entendi. Quanto mais tempo a gente fica com a articulação parada, mais o nosso cérebro entende que assim é o correto. Só que assim não é o correto. O correto é assim e ele poder mover da forma que ele quer. E facilita, inclusive, os fisioterapeutas, a reabilitação. Toda a reabilitação. A toxina botulínica ela tem um papel muito importante dentro do processo de reabilitação desse paciente, fazendo com que o paciente consiga fazer os treinos que aquele
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, propõe. Você imagine um paciente que está lá na terapia ocupacional e vai tentar fazer um movimento de pinça, mas ele está rígido, ele não consegue fazer essa pinça. Quando a gente libera ou relaxa o músculo responsável por esse movimento, o paciente passa a ter essa condição de, no treino, conseguir fazer. Excelente, mas aí, quais outras... A toxina pode ser utilizada na dor? Quais outras indicações além dessa que você está colocando? Esse é um outro grande capítulo da toxina botulínica na neurologia e em outras especialidades, mas na neurologia falando, ela também funciona como um analgésico, como um potente analgésico, um medicamento que vai ali no cérebro e vai diminuir a liberação dessas substâncias que causam dor. Então, a dor é um sinal para o nosso organismo, né? Olha, cuidado, perigo à frente, ela sinaliza, é importante a gente ter a dor. O que acontece nesse momento? O cérebro está ali liberando muita substância que causa dor. O que a toxina botulínica faz? A gente injeta, aí já não mais em músculos, aí eu vou fazer o tratamento, a injeção da toxina botulínica próximo a estruturas nervosas, de nervos, porque a gente sabe que essa informação vai chegar onde tem que chegar e diminuir a liberação dessas substâncias que causam dor. E é assim que ela atua na enxaqueca, assim por exemplo, porque muita gente sofre de enxaqueca, é um dos carros-chefes ali de queixas nos ambulatórios, é a dor de cabeça. Exatamente. E a enxaqueca, né, como tipo. Então ela é utilizada na enxaqueca. Exatamente, ela é utilizada na enxaqueca, já está liberada aqui no Brasil desde 2011, já são 14 anos que a gente já trata os pacientes com enxaqueca com toxina botulínica. Ela é hoje a medicação de primeira escolha com a toxina botulínica. Existem outras também, os anticorpos monoclonais estão vindo aí, mais medicamentos estão vindo. Então, o universo do paciente da enxaqueca, ele está muito bom para os próximos anos, inclusive com o que a gente já tem hoje de tratamento, e a toxina botulínica é essa. A gente tem um protocolo onde nós aplicamos a toxina botulínica em pontos específicos da cabeça, né? Próximos a estruturas de nervo, então nervos aqui na região da fronte, nervos na região da têmpora, nervos na região aqui de trás da cabeça, né? E região de ombro. Esse paciente também ele é muito tensionado, né? O paciente com enxaqueca. Então isso faz com que o paciente tenha um alívio, uma redução na frequência e na intensidade das suas crises de enxaqueca. Então já vamos aproveitar e qual o tempo de duração do tratamento? Então, por exemplo, eu tenho enxaqueca, vou aplicar a toxina botulínica, o Botox. De quanto em quanto tempo eu vou precisar aplicar? E quando, assim, começa rápido a ação ou demora um pouquinho? Como é que funciona? Essa injeção, a gente já faz a aplicação, tratamento no momento, naquele dia, e daí a 1 semana, 10 dias é quando a gente começa a ver esse resultado. Então a gente sempre orienta o paciente, olha, não vai ser amanhã, espera um pouquinho, uns 3, 4 dias, geralmente 3, 4 dias, mas aí a gente dá um tempinho de 1 semana, porque senão no terceiro dia ele fala, doutora, eu não melhorei ainda. A gente fala ali 1 semana, em torno de 10 dias. Com 1 mês após a aplicação, a gente tem aí o pico de ação da medicação, aquele melhor momento da medicação, e a gente vai reaplicar esse paciente em 3 meses ou no máximo aí em 4 meses, quando a gente fala de enxaqueca. Mas o protocolo diz a cada 3 meses, pelo menos um ciclo aí de 1 ano. Então, esse paciente ele vai ser submetido a 4 ciclos de aplicação dentro de 1 ano de tratamento. E aí você me falou da dor, como por exemplo a enxaqueca, as sequelas de AVC ou por exemplo paralisia. Quais outras doenças aproveitar e já colocar aqui para quem está em casa? Opa, será que eu posso me tratar com o Botox? É muito importante também para os pacientes, tanto pós-AVC, com doença de Parkinson. Aliás, a doença de Parkinson é a primeira indicação que a gente tem. Crianças com paralisia cerebral, aplicação para cialorreia, que é a salivação excessiva, que é aquele paciente que não consegue manter a saliva dentro da boca, seja porque ele tem uma dificuldade de engolir ou porque os músculos aqui da boca são todos mais flácidos, então não consegue fazer isso. Porque para a gente fazer isso e engolir,
A gente faz isso o tempo todo. A gente fecha a boca para engolir o tempo inteiro. Só que a gente não se dá conta, é muito automático. E no paciente que teve alguma sequela neurológica, ele perde esse automático. Tudo dele tem que parar, ele tem que pensar, ele tem que dar o comando, não é? Então, ele perdeu esse automatismo. Então, o que a gente faz é reduzir, aplicar nas glândulas salivares para reduzir a saliva. Excelente. E assim, qualquer pessoa pode se utilizar desse tratamento quando tem uma indicação ou não? Por exemplo, crianças podem, idosos podem, aqueles que usam muitos medicamentos podem. Qual é a indicação? Fala para mim, sim ou não? Olha, todo paciente com indicação clínica que tem aquela indicação, olha, eu preciso fazer botox para relaxar a musculatura, para diminuir a saliva, para tratar a dor, eles têm indicação clínica, as contraindicações são muito relativas, então o que a gente tem aí? Paciente gestante, a gente evita, né? Paciente que tem algum machucado, alguma ferida no local da injeção, então nós não vamos fazer. Se o paciente está com alguma infecção, tratando algum outro quadro, não é que ele não pode fazer. A gente só espera, fala assim, olha, não é urgente o nosso tratamento, a gente espera, daqui semana que vem a gente pode fazer a sua aplicação de botox. É mais seguro para o paciente, para todo mundo, então fique tranquilo. Criança pode, então criança acima de 2 anos de idade, nós já temos o medicamento em bula, com muitos trabalhos já provando para gente que é uma medicação segura, que é uma medicação efetiva e que a gente pode fazer em criança acima de 2 anos. Idosos também, a gente não, as contraindicações são essas mesmas que eu falei, de quadro infeccioso, né? Então a gente não tem contraindicação na população idosa. Interação com o medicamento, a gente não tem esse relato, porque é uma medicação que age muito localmente. Ali onde a gente colocou, ela vai agir muito localmente. Então a gente não tem essa contraindicação por associação de medicações. Então vejam. Aquele botox utilizado que vocês conhecem para estética tem muitas indicações, gente, não só na neurologia, na gastroenterologia, na uro, na gineco, enfim, como a doutora colocou, é um procedimento seguro. Não é? E que pode ser utilizado aí para dar muita qualidade de vida, né? Que esse é o propósito, né? Tratar e dar qualidade de vida. Exatamente. É um tratamento que trata o sintoma. Ele não vai curar nenhuma dessas condições. Isso é muito importante. E sabe que tem uma indicação que é curiosa, que a gente chama de distonia cervical, mas enfim, aquele torcicolo que não melhora. Olha, você em casa que tem aquele torcicolo que não melhora. Torcicolo, que eu tenho torcicolo, doutor, ele vai, ele volta, eu estou mais estressada, ele voltou, eu já fui no ortopedista, eu já fui no fisioterapeuta, eu já fui no quiroprata, ele já foi em todo mundo, mas aquele torcicolo está lá. Quer dizer, uma postura diferente do pescoço, uma dor nesse pescoço, isso pode ser distonia cervical. Então é muito importante que esse paciente, que esse torcicolo aí que não trata, não melhora, tudo que ele faz não resolve, pode ser distonia cervical e o neurologista precisa ser consultado. A jornada desse paciente é longa, porque ele passa em um monte de, né? O paciente que teve um AVC é fácil, a gente vê o paciente, né? Excelente. Adorei! Doutora Simone Amorim, doutora Francine. Obrigada por trazer esse tema tão importante, Maravilhoso, né? né? 1001 funções do nosso Botox. Vem as duas 1001 bonitas aqui. funções. Vamos colocar a rede social das duas doctors aí. Doutora Francine Mendonça, nossa parceiraça. Doutora Francine Mendonça, YouTube Neurologia Sem Neurose. Então, vários trechos desse quadro vai para o Instagram, enfim, tem algumas matérias que a gente participa. Podem mandar suas dúvidas. Eu sou sua fã, você sabe, né? Pensa numa doutora inteligente, prestativa, amiga, generosa. Doutora Simone, e linda, né? Linda. Doutora Simone, agora a rede social, por gentileza. Tá aí a doutora. Obrigada, sim, a gente fala bastante de neurologia lá. Seja sempre bem-vinda. Obrigada a você pelo convite. O que você costuma postar, doutora? Basicamente neurologia. Então, pós-AVC, Parkinson, paralisia cerebral, distonia, né? E os congressos que a gente
organiza, que a gente produz e que a gente vai lá e dá aula também. Ela Então, dá aula, não minha para de- professora. Sim, Eu já fui no sim. curso dela, enfim, excelente. Certeza que ela era uma excelente aluna, você é uma excelente professora. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada. Obrigada, Feliz Gi. final de semana pra Obrigada. vocês. Vocês também. Pra você também. E até breve.